Boa noite, gente. Demorei aí uns dias, mas fazendo outro vídeo, né? Esse de hoje eu queria falar algumas coisas a respeito do dízimo, para que a gente possa entender algumas coisas a respeito do dízimo, para que ele era, qual a utilidade dele, enfim, qual o fundamento que tinha a respeito do dízimo. Vocês sabem, né, que hoje a gente tem o entendimento de que o dízimo era uma coisa realmente da lei, né, do Antigo Testamento. Hoje em dia não se pratica mais ele. Quem pratica são pessoas de má fé que pegaram o dízimo do Velho Testamento, transportaram para o dia de hoje de uma maneira completamente errada e usam ele para tirar dinheiro do povo, para sustentar instituições, sustentar líderes e fazer tantas outras coisas que a gente já está acostumado a saber. Tenho visto na internet muitos vídeos a respeito do dízimo, mas eu queria fazer um pouquinho mais, de repente até aprofundado, porque alguns vídeos que eu vi as pessoas não falaram tantos assuntos, mas eu queria compartilhar com vocês para que vocês analisassem nas escrituras junto comigo e vissem se realmente o que eu estou falando aqui é besteira ou realmente é da parte de Deus. Então, o primeiro dízimo que existe na Bíblia, né, que todos sabem, é de Abraão. Então, Abraão, o dízimo dele é de antes da lei, né? E se vocês querem pegar em Gênesis 14, no versículo 27, diz assim, ó: voltando Abraão da vitória sobre Quedorlaomer e sobre os reis que ele se havia aliado, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Savé, isto é, o vale do rei. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho, e abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os seus inimigos em suas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Só que Abraão ele deu o dízimo daquilo que ele ganhou na guerra, né? Tem outros versículos que falam que esse dízimo que Abraão deu para ele foi o dízimo dos despojos, né? Então daquilo que sobrava. E Abraão fez isso aqui voluntariamente. Não há aqui nenhum mandamento dizendo que alguém tem que fazer isso porque Abraão fez, né? A única coisa que se refere a Abraão para nós, se nós for pegar lá em Hebreus, o que a gente tem que observar de Abraão é a fé que ele tinha. A fé que ele tinha era uma coisa que realmente é muito interessante para nós. Tá? Então, outro texto que a gente pode pegar aqui foi Jacó. Depois que Jacó teve aquele sonho, né? Aí no Gênesis capítulo 28, a gente pode ler aqui a partir do verso 14. Seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e de sua descendência. Estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá. E eu trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse: sem dúvida o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Teve medo e disse: temível é este lugar, não é outro senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a de pé como coluna e derramou óleo sobre o seu topo. E deu o nome de Betel àquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Então Jacó fez um voto. Jacó fez um voto. Alguém mandou? Alguma lei? Não. Jacó fez um voto, dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa. Olha só o tanto de coisa que Jacó aqui pede para Deus.
e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo que me deres certamente darei o dízimo. Então isso aqui é voluntário, não é nada imposto, né? Aí os livros de Levíticos e Números começa a falar da lei. Ali fala da lei, quando o dízimo foi implantado. Quem que poderia tomar esse dízimo do povo perante a lei? Aqui em Números capítulo 18, a partir do versículo 23, se vocês quiserem ler o capítulo todo também, mas eu vou ser mais breve, versículo 23, é dever dos levitas fazer o trabalho na tenda do encontro e assumir a responsabilidade pelas ofensas contra ela. Este é um decreto perpétuo pelas suas gerações. Eles não receberão herança alguma entre os israelitas. Então os levitas, eles não tinham nenhuma herdade, nenhuma posse. A função deles era cuidar da tenda do encontro. Essa tenda que tinha a Arca da Aliança e tudo mais. No 24, em vez disso, dou como herança aos levitas os dízimos que os israelitas apresentarem como contribuição ao Senhor. É por isso que eu disse que eles não teriam herança alguma entre os israelitas. Então os levitas, a responsabilidade deles era essa. Eles eram servos do tabernáculo. Tá? Então, para aquele que acha que levita é aquele que canta, que toca, eu te proponho a ler Números, Deuteronômios, onde fala sobre a chamada deles, quando Deus chama a Abraão e mostra para ele qual seria a função dos levitas, aqueles são descendentes da tribo de Levi, que a partir daquele momento seriam sacerdotes, responsáveis pela tenda e responsáveis pela recolha do dízimo daquela época, do dízimo da lei. Eles eram responsáveis por isso. Então se vocês lerem aqui Deuteronômio 14 inteiro, vocês vão entender claramente isso. Até outros textos vocês vão entender sem nenhuma dificuldade. Então Deuteronômio capítulo 14 tem uma coisa interessante que fala sobre o dízimo, para mostrar. E vocês vão ver aqui em Levíticos e Números que já existia moeda corrente naquela época. E Deus nunca permitiu que entrasse dinheiro, porque Deus sabe o que é que corrompe o coração do homem. Então sempre foi alimento. Sempre quem trabalhava com criação de gado ou quem trabalhava na agricultura, esses eram dizimistas. Porque eles sustentavam os levitas. Aí depois lá para frente a gente vai ver que eles sustentavam os órfãos, as viúvas, os necessitados. O dízimo era para isso. Naquela época não existia INSS. Então os órfãos, as viúvas, os necessitados deveriam ganhar de alguma forma. Deuteronômio 14 diz assim, separem o dízimo de tudo que a terra produzir anualmente. Anualmente. O dízimo hoje funciona como? Todo mês, né? Aqui Deus está mandando separar anualmente, uma vez por ano. 23. Comam o dízimo do cereal, do vinho novo e do azeite, e a primeira cria de todos os seus rebanhos na presença do Senhor, o seu Deus, no local que ele escolheu como habitação do seu nome, para que aprendam a temer sempre o Senhor, o seu Deus. Lembra do local da tenda? Onde os levitas cuidavam? 24. Mas se o local for longe demais e vocês tiverem sido abençoados pelo Senhor, pelo seu Deus, e não puderem carregar o dízimo, pois o local escolhido pelo Senhor para ali pôr o seu nome é longe demais, troquem o dízimo por prata e levem a prata ao local que o Senhor, o seu Deus, tiver escolhido. Com a prata, é para entregar a prata? Não, olha o que ele diz no 26, com a prata, comprem o que quiserem
bois, ovelhas, vinho e outra bebida fermentada, por que eu quero ler isso aqui, fermentada? Porque tem muita gente que diz que o vinho daquela época ele era suco de uva, né? Então não, era uma bebida fermentada, e o vinho fermentado, ele embebeda, ele causa tontura, então era vinho mesmo, não tem nada de suco de uva. Ou qualquer outra coisa que desejarem, então juntamente com suas famílias comam e alegrem-se ali na presença do Senhor, o seu Deus. E nunca se esqueçam dos levitas que vivem em suas cidades, pois eles não possuem propriedades nem heranças próprias. Ao final de cada 3 anos, tragam todos os dízimos da colheita do 3º ano e armazenem-os em sua própria cidade, para que os levitas, que não possuem propriedade nem herança, e os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que vivem na sua cidade, venham comer e saciar-se, e para que o Senhor, o seu Deus, o abençoe em todo o seu trabalho de suas mãos. Oh, quanta dificuldade para compreender a função do dízimo. Então, se eles tivessem um dízimo muito grande, muitos bois, muito cereal para levar, Deus autorizava que eles vendessem a moeda do dia, e quando chegassem no local onde Deus tinha escolhido, eles comprassem, para não levar em dinheiro, comessem, e depois também lembrassem dos sacerdotes, das viúvas, do estrangeiro, do necessitado, do órfão. Quanta dificuldade para entender o dízimo. Isso tudo referente à lei. Deuteronômio 26, versículo 11. Vocês e os levitas e os estrangeiros que estiverem no meio de vocês se alegrarão com todas as coisas boas que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês e às suas famílias. Quando tiverem separado o dízimo de tudo quanto produziram no 3º ano, o ano do dízimo, entreguem-no ao levita, ao estrangeiro, ao órfão, à viúva, para que possam comer até saciar-se nas cidades de vocês. Mais uma vez, para quem era esse dízimo? Estou fazendo questão de ler esses capítulos para nós chegar lá em Malaquias 3, para que você entenda lá em Malaquias 3 o que Deus está falando lá. Chegamos a Malaquias. Malaquias no capítulo 2. Por que é necessário ler a partir do capítulo 2? Na realidade, o necessário de Malaquias é ler a partir do 1º capítulo. Porque no 1º capítulo, nós vamos ver o primeiro versículo de Malaquias 1, dizendo assim, uma advertência, a palavra do Senhor contra Israel, por meio de Malaquias. A palavra do Senhor contra Israel, povo de Deus do Antigo Testamento. Não é para os gentios, não é para os cristãos gentios, não é para a igreja de Cristo. Aqui a igreja de Cristo nem sonhava em existir ainda. Isso aqui era para o povo de Israel. Capítulo 2, a partir do 1º versículo. E agora esta advertência é para vocês, ó sacerdotes. E agora esta advertência é para vocês, ó sacerdotes. Aí eu convido vocês a lerem todo o capítulo 2, tá? Que aqui Deus está indignado com eles, porque eles estavam fazendo tudo ao contrário daquilo que Deus queria que eles fizessem. E o povo começou a pedir para que Deus intervisse, porque Deus aqui não estava aceitando mais nada, porque eles estavam fazendo tudo errado. O versículo 4 diz assim, então vocês saberão que fui eu que lhes dei essa advertência para que a minha aliança com Levi fosse mantida, diz o Senhor dos Exércitos. A minha aliança com ele foi uma aliança de vida e de paz, que de fato lhe dei para que me temesse. Ele me temeu e tremeu diante do meu nome.
A verdadeira lei estava em sua boca e nenhuma falsidade achou-se em seus lábios, falando de Levi. Ele andou comigo em paz e retidão e desviou muitos do pecado, porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca todos esperam a instrução na lei, porque ele é um mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vocês se desviaram do caminho e pelo seu ensino causaram a queda de muita gente. Vocês quebraram a aliança de Levi. Tá? Então aqui, essa palavra é para vocês, ó sacerdotes, levitas, que cuidavam do templo, que arrecadavam os dízimos. Malaquias 3, que é usado nos templos hoje, nas instituições religiosas, isso aqui era referente aos sacerdotes e aos levitas do Velho Testamento. Só eles que podiam recolher os dízimos. Se vocês leem Números Levíticos, o dízimo tinha todo um ritual para ser entregue. Se eles quisessem, nos dias de hoje, obedecer, eles deveriam guardar todo aquele ritual. Mas eles não fazem nada disso, porque sabem que isso aí é besteira. O interesse é vir o dinheiro. É interessante o restante. Então o capítulo 2 ele fala, que é para os sacerdotes. No 3 aí ele diz assim, ó: vejam, eu enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. E então de repente o Senhor que vocês buscam, o povo estava buscando a Deus, porque o povo sabia que os sacerdotes, os levitas estavam fazendo tudo errado. Então diz assim, ó: vocês buscam virá para o seu templo o mensageiro da aliança. Então, como o povo estava buscando a Deus, Deus estava mandando um mensageiro da aliança para refazer a aliança dele, porque a aliança foi quebrada. Lembra que eu falei lá no versículo de trás? Aquele que vocês desejam virá, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem ficará de pé quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. Então, esse mensageiro da aliança, ele preparará o caminho, e ele será como o fogo do ourives, fogo purifica, e como o sabão do lavandeiro, e lavará. Então, esse mensageiro ia purificar e ia lavar aquilo que estava tudo errado, porque Deus não estava aceitando aqui mais dízimos e ofertas nem sacrifícios. Ele se sentará como um refinador e purificador de prata. Purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Assim trarão ao Senhor ofertas com justiça. Aí sim, depois que Deus começar a fazer essa aliança aqui com eles, aí Deus ia voltar a aceitar alguma coisa, mas até então Deus não estava aceitando nada. Então as ofertas de Judá e de Jerusalém serão agradáveis ao Senhor, como nos dias passados, como nos tempos antigos. Então as ofertas e os dízimos serão novamente aceitos ao Senhor, porque estava tudo errado. Eu enviarei a vocês trazendo juízo, sem demora vou testemunhar contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra aqueles que exploram os trabalhadores em seus salários, que oprimem os órfãos e as viúvas e privam os estrangeiros dos seus direitos, e não têm respeito por mim, diz o Senhor dos Exércitos. De fato eu, o Senhor, não mudo, por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Tudo do Velho Testamento. Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não os obedeceram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, como voltaremos? Os sacerdotes perguntando. Porque o mensageiro vai vir e vai fazer uma nova aliança. E os sacerdotes começam a perguntar, mas daí como nós vamos voltar para o Senhor? Pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando e ainda perguntam, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês, sacerdotes, estavam roubando a Deus nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição porque estão me roubando,
a nação toda está me roubando. Se Deus não estava aceitando por causa dos filhos de Levi, dos sacerdotes, daqueles que eram responsáveis pela tenda, então só eles que poderiam receber esses dízimos e mais ninguém. Como todo dízimo que Israel trazia era eles que pegavam, Deus acabava não aceitando nada de ninguém, porque vinha da mão deles. Tá dando para entender? Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando, a nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Por que tinha que ter alimento? Lembra? Para os levitas que não tinham heranças, para a viúva, para o estrangeiro, para o órfão necessitado. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Isso aqui hoje no sistema religioso eles trazem para quê? As portas dos céus aqui, eles dizem que o quê? Bênçãos que vai vir sobre a tua vida, bens materiais, não tem nada a ver com isso. O povo naquela época trabalhava em confecção, em posto de gasolina, em shopping, não tinha nada disso. O povo trabalhava com gado e criação e pecuária. Era o que eles tinham que fazer. Então, como o povo plantava, se Deus não abrisse as portas dos céus, que era a chuva, o povo não ia recolher. O povo não ia ter como colher alimento. Porque para poder plantar, tem que ter a chuva para poder vir a semente. Então Deus fechava as janelas dos céus. Então, no 10, daí tá as bênçãos que terão onde guardá-las. 11. Impedirei que pragas devorem suas colheitas. Pragas devorem suas colheitas. E as videiras nos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Maravilhosa. 13. Vocês têm dito palavras duras contra mim, diz o Senhor. Ainda assim perguntam, o que temos falado contra ti? Vocês dizem, é inútil servir a Deus, o que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos e andamos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? Por isso agora consideramos felizes os arrogantes, pois tanto prospera o que pratica o mal, como escapam ilesos os que desafiam a Deus. Depois, aqueles que temiam ao Senhor conservaram uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro como memorial na sua presença acerca dos que temiam ao Senhor e honraram o seu nome. Aí aqui Deus vai falando, então, aqui Malaquias, ele está todo sendo dirigido aos sacerdotes, aos levitas daquela época, que estavam fazendo tudo errado. Então Deus precisou fazer uma nova aliança. Então Malaquias 3,10, quando o Senhor fala aqui, vocês estão me roubando, no que nós temos te roubando? Se você ler aqui no final do capítulo 2, no final do capítulo 2 aqui, acompanhe aqui comigo. No final do capítulo 2, no versículo 17, vocês têm cansado o Senhor com suas palavras. Como temos cansado? Eles estão sempre fazendo perguntas para o Senhor. Mas como que nós te roubamos? Vocês ainda perguntam quando dizem, todos os que fazem o mal são bons aos olhos do Senhor, e Ele se agrada deles. E também quando perguntaram, onde está o Deus da justiça? Estavam sempre perguntando essas coisas. Não, mas onde que nós te desagradamos? Onde nós fizemos isso? Onde nós te roubamos? Então aqui o Senhor ensina para eles aonde que eles estavam roubando, aonde que eles estavam pecando. Como eles eram responsáveis por arrecadar esse dízimo e oferecer ao Senhor, e dividir entre o órfão, a viúva e o necessitado, então Deus ali via que o povo estava orando, e Deus fez uma nova aliança, mas com o povo de Israel, que não tem nada a ver com nós. Aí aqui, muitos usam esse versículo aqui, Mateus 23, né, para dizer sobre os dízimos, que nós temos que dizimar hoje. Mateus 23, se vocês quiserem ler comigo.
Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas! Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas! Vocês dão o dízimo da hortelã e do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Eu já vi vídeos de líderes religiosos na televisão dizendo que se tu não der o dízimo, tu vai até para o inferno. E olha o que é mais importante: negligenciar os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Mas o que ele coloca como mais importante aqui? O dízimo ou a justiça, a misericórdia e a fidelidade? E aqui o Senhor está falando para quem? Mestres da lei, fariseus. Não tem nada a ver com nós. Enquanto Jesus esteve aqui, até a morte dele, ele também estava sob o comando da lei, sob o domínio da lei. Ele fez tudo conforme a lei. Afinal, ele não veio descumprir a lei, ele cumpriu a lei. Até o momento que ele disse está tudo consumado. Dali para frente começa uma nova aliança. Em Atos começa a igreja. E daí vocês não vão ver nenhum apóstolo falando sobre dízimo. Nada. Pedindo dízimo de ninguém. A gente vai ver, é lógico que como é que eu vou dizer para vocês, questões de ofertas, a gente vai ver aqui no Novo Testamento, mas vocês vão ver ali quando o apóstolo Paulo fala, quer ver? Me perdoe que eu não deixei esse texto aqui aberto, mas eu já vou abrir rapidinho, para nós não se demorar. É 2 Coríntios, queria que vocês abrissem comigo, 2 Coríntios, capítulo 9. Ó, o primeiro versículo de 2 Coríntios 9 diz assim, ó: não tenho necessidade de escrever-lhes a respeito dessa assistência aos santos. Aqui Paulo estava fazendo viagem missionária. O que Paulo fazia? Paulo ia nos irmãos mais ricos, arrecadava e trazia para os irmãos mais pobres. Então aqui Paulo estava fazendo uma viagem missionária e estava arrecadando para os santos. Então isso aqui era uma administração que se fazia a favor dos santos, daqueles que necessitavam. Paulo fazia muito isso com gosto, porque por várias vezes ele disse, nos vídeos passados eu falei, que ele não aceitava ser sustentado por ninguém, ele podia trabalhar. E ele ainda ajudava as pessoas que necessitavam. E os apóstolos ensinaram isso. Tanto que lá em Atos 2 diz que as pessoas vendiam as suas propriedades e depositavam aos pés dos apóstolos, e eles repartiam conforme cada um tinha necessidade. Porque sempre que existia no Novo Testamento questão financeira, era para benefício dos necessitados, nunca para um templo. Você nunca vai enxergar isso aqui, que é instituição, para manter uma instituição, para manter um pastor, para manter um líder. Isso não tem nada disso. Vocês nunca vão ver isso. Pode pegar o Novo Testamento, lá no Velho Testamento era para sustentar os levitas que não tinham heranças, que não tinham bens, não tinham os posses. Mas hoje em dia, nós temos que trabalhar. Aí depois diz assim, no versículo 6, lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Então Paulo aqui está pedindo para os irmãos o quê? Que cada um pudesse contribuir, porque ele ia fazer essas ofertas para levar para os irmãos mais pobres, cada um contribuísse com aquilo que tinha condições. E tem outras partes também das cartas de Paulo, até aqui em Coríntios, que ele diz assim, ó, e cada um contribua conforme o que tem, e não o que não tem. Tu não vai te endividar para ajudar o outro, tu vai ajudar conforme tu tem. E Paulo diz assim, aquele que semeia pouco, pouco colherá o quê? O que ele está querendo dizer aqui que pouco colherá? Se eu tenho condições de ajudar uma pessoa
fazer um rancho para levar para essa pessoa, e eu vou lá e levo 1 quilo de arroz, qual é a nossa lei que nós temos que rege a nossa vida hoje? O que eu plantar, eu colho. Se eu plantar coisas boas, eu vou colher coisas boas para minha vida. Se eu plantar coisas ruins, eu vou colher coisas ruins. Então, se eu plantar pouco, se eu ajudar pouco, eu também vou colher pouco. Porque eu estou colhendo mediante aquilo que eu estou plantando. Só que, quando ele coloca aqui no versículo 6, não, no 7, que cada um contribua conforme proposto no seu coração, já é por causa disso. Para que isso venha a ser uma oferta, não de peso ou de barganha, de eu ficar, não, eu vou ofertar 3 ranchos porque eu quero que Deus supra. Não, se tu fizer isso, tu já está errando. Contribua conforme proposto no seu coração uma quantia que tu sabe que vai ajudar alguém. Sabendo que Deus é quem vai olhar por ti. E se Deus se compadecer e te abençoar, seja grato. Porque Jesus disse assim, ó, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Deus sabe do que nós necessitamos. Mas o que nós não podemos é fazer como o sistema religioso nos ensinou, barganhar com Deus. Ah, eu vou ajudar porque eu quero isso, eu vou ajudar porque eu quero aquilo. E o medo do dízimo sobre as pessoas. Se eu não der o dízimo, que o gafanhoto vai entrar na minha casa, que o gafanhoto do Velho Testamento era apenas um gafanhoto normal. E biblicamente existe um comedor de capeta nos dias de hoje. Nos dias antepassados. Tinha um que comia capeta. Porque o sistema religioso diz que o gafanhoto era um capeta que entrava na tua casa e destruía as tuas finanças. João Batista se alimentava de gafanhoto e de mel silvestre. Então quer dizer que ele era um comedor de capeta. Então, para vocês verem as loucuras que o sistema religioso faz em cima de coisas tão simples. Então eu fiz questão de fazer esse estudo a respeito disso para que você entenda que hoje não existe mais dízimo. O dízimo da lei, ele era para uma determinada situação e Deus aceitava ele de uma determinada maneira. Hoje Deus não aceita nada disso. Tudo que você fizer achando que está dando um dízimo num local, coloque na tua cabeça. Se naquela época os sacerdotes e os levitas não estavam fazendo aquilo que era para ser de acordo, Deus não estava aceitando nada, quem diria nos dias de hoje que eles usam esse dinheiro chamado de dízimo para sustento próprio, para colocar poltronas, fazer templos maravilhosos, e pessoas ali passando necessidade e não vejo acordo de um centavo. Se naquela época Deus já não aceitava, como é que você acha que Deus vai aceitar hoje isso? Se Deus é justo? Então tira isso da sua cabeça, meu irmão. O dízimo hoje cessou, não existe mais dízimo. Hoje é ofertas voluntárias, conforme proposto no teu coração. Nós hoje se reunimos, nós temos um grupo de irmãos, a gente se reúne, nós alugamos uma sala e a gente paga um aluguel sobre aquela sala. Com os nossos irmãos que se reúnem ali, o que a gente pede? Nós temos um aluguel de tanto para pagar. Quem puder contribuir, amém. Quem não puder contribuir também, amém. Mas se não puder contribuir ali no aluguel, mas puder fazer, ajudar pessoas, a gente tem uma caixa lá dentro, onde a gente leva alimentos. Então a gente faz uma cesta básica e ajuda quem está precisando. Em primeiro lugar, os irmãos da fé, e depois aqueles que a gente puder ajudar também. Que a gente não vai conseguir sanar a fome de todo mundo, mas o pouquinho que a gente fizer, já está bom. Mas sempre ensinando as pessoas a não barganhar com Deus. Não fazer aquilo que o sistema religioso colocou. Ficar barganhando, achando que tudo que dá errado na tua vida é porque tu não está dizimando. Tira tudo isso da tua cabeça, não tem nada a ver isso. Nós estamos vivendo hoje num mundo que ele é tanto para justo como para injusto. Morre injusto e morre justo também. Acontece coisa ruim com justo e com injusto também. Então não coloque os problemas que acontecem sobre a sua vida pelo fato de você não estar levando dinheiro a um local, não tem nada a ver isso. Se você já creu em Jesus Cristo e entregou a tua vida para Ele, creia nele e o mais Ele fará. Amém? Não quero me estender muito. Quero que esse vídeo tenha ajudado cada um de vocês. Se tiver dúvidas,
possa colocar no vídeo embaixo, né? Para que eu também possa estar olhando, analisando. E eu gostaria que vocês julgassem o que eu falei aqui, olhassem pela Bíblia, se o que eu estou falando aqui é errado ou está certo. Tá, pessoal? Um grande abraço e até um próximo vídeo, se assim Deus permitir. Amém? Boa noite.